Gostaria de iniciar também externando o meu abraço fraternal a todos os pais. Eu gostaria muito de falar na direção de família nesta noite. Nós, homens, temos uma responsabilidade que, embora passe muitas gerações, jamais deixará de ser a parte que cabe ao homem ser o comandante do lar. Desde quando Deus estabeleceu no princípio, através de Adão e Eva, esta responsabilidade compete a nós, homens. Vivemos num momento no qual a sociedade como um todo, até mesmo mundial, está sendo bombardeada de ilusões pecaminosas, falácias. E nesta noite eu queria usar um texto muito conhecido da palavra de Deus. E também eu sei aqui deixar uma palavra de ânimo e de bom ânimo, e de despertamento e de encorajamento também às mães. Mães que muitas vezes têm que ser pai. Porque, infelizmente, alguns homens estão sendo omissos na sua responsabilidade. Não estão assumindo diante dos homens e muito menos diante de Deus a sua função de ser o guardião da sua casa. Nós estamos atravessando um momento onde o inimigo está, de uma maneira muito feroz, lançando as suas setas e os seus dardos através dos seus séculos. Esta semana, eu tive 4 casos na minha mesa de jovens tentando suicídio. 4. Só essa semana. Mas nós podemos pensar assim, são ímpios. Mas não são. Primeiramente, são pessoas que Deus ama. Pessoas que Jesus veio em carne para libertá-las. Que Jesus também veio em carne para destruir as obras de Satanás na vida de toda a humanidade. Eu não estou aqui dizendo que são pessoas ímpias, mas dentro dessas 4, 2 são de famílias evangélicas. Eu gostaria de partilhar um texto com a igreja, um texto no qual Deus partilhou no meu coração. Eu já ministrei esse texto por uma outra finalidade, mas o Senhor me leva nesta noite a partilhar esse texto junto com a igreja, porque aqui eu creio que tem grandes ensinamentos para nós cristãos, pais, mães, filhos, filhas, nessa árdua missão que nós temos como cristãos de honrar o nosso Deus. Amados, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 ao 30. Eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia aberta. Nós vamos acompanhar trecho após trecho, porque, como eu disse, eu gosto muito desse texto. Deus já falou comigo através desse texto várias vezes, porque aqui Deus dá um alerta a todos nós como igreja, que nós devemos tomar posição, ficar em pé, não temer, continuar avançando, porque o Senhor é por nós.
Em toda e qualquer situação, o Senhor é por nós. E eu gosto muito desse texto porque aqui relata a história de um rei, Josafá. Um rei que a Bíblia relata que foi um homem que fez um bom reinado. Era um homem temente a Deus, mas na sua caminhada, muitas vezes, ele fez alianças equivocadas. E quem aqui pode tirar a pedra de não ter feito algumas alianças equivocadas no decorrer da vida? Achando que poderia estar certo, convencidos por alguma ilusão. Todos nós aqui podemos ter feito ou ainda estar inseridos em algumas alianças equivocadas no decorrer da vida. O inimigo, ele é astuto. Ele é perspicaz. Ele lança as armadilhas. Ele lança os laços. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos vigiar. E é neste contexto que eu queria iniciar lendo esse texto sobre a vitória de Josafá sobre os seus inimigos. Eu não sei quem são os seus inimigos especificamente. O texto aqui apresenta um tipo de inimigo visível. Mas muitas vezes, como pais, como famílias e até mesmo como igreja do Senhor, nós devemos aprender a combater o bom combate da fé. E a palavra de Deus diz que Deus adestra as nossas mãos para a batalha. E eu não quero dizer aqui que Deus usa estratégias humanas, porque Deus não precisa de estratégias humanas. E nós, como igreja, como família, devemos despertar para que possamos ser ouvidos abertos, atentos, para aprender as estratégias que o Senhor tem para mim e para a sua família, para mim e para a sua vida. Às vezes pode parecer estratégias ridículas diante dos homens. Mas se vier do Senhor, são as suficientes para vencermos a batalha. Quero falar a você, jovem, que está aqui hoje. Tomai posição. Quero falar a você, pai, aqui hoje, tomai posição. Quero falar a você, varão, tomai posição. Não posição que venha agradar homens, nem posicionamentos que venham agradar o politicamente correto, mas tomar posição diante de Deus. Aquele que sonda os corações, aquele que sabe o escondido, o secreto do nosso coração. Porque se assim fizermos, tomarmos posição, permaneceremos em pé. Continuaremos a avançar. Com destemor, com ousadia, com coragem. Porque é esse que o Senhor procura. Quando o Senhor diz a sua palavra que procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, são esses, são homens e mulheres que tomam posição. Que não importa o que os outros venham a pensar, não importa o que eles vão falar, mas sim a nossa consciência em paz com Deus. Esta semana eu estava falando com um menino. E ele negou um fato. E eu disse a ele, jovenzinho,
Olha, se você nega, eu acredito. Mas se caso você estiver omitindo a verdade, pense bem. Porque o pecado não confessado é como se fosse um peso na nossa consciência. Onde quer que a gente vá, ele está. E eu disse a ele, se você pegar 5 quilos aqui na sua mão e andar 20 metros, ele vai continuar pesando 5 quilos. Se andar 40 metros, ele vai pesar 7, 8 quilos. Assim é o pecado na nossa consciência. Quando nós confessamos, ele vai se tornando um fardo exageradamente pesado. Por isso que eu falo a você agora, jovem, não permita que esse fardo continue pesando e lhe acusando. Venha ao Senhor, aceite-lhe o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Vamos ler. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Arrasazobom, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que não nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão que nos destes por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Até aqui. Depois nós vamos continuar o texto. Esse texto é muito familiar, como eu disse no início. Esse texto apresenta para nós 3 elementos que nós, como igreja, como família, como pais, como jovens, como cristão, devemos aprender a como combater um bom combate, a como nos comportar diante das lutas e desafios que estão diante de nós. O primeiro deles é o jejum. O segundo é a oração. E o terceiro é o louvor. E eu quero iniciar falando um pouquinho sobre o jejum. Mas não o jejum para levar o Senhor, para manipular a Deus. Não, não é esse jejum. Não é um jejum
de manipulação. Mas é um ato externo que indica a sinceridade do nosso interior. Esse é o jejum que o Senhor quer de cada um dos seus filhos. Quantas vezes enfrentamos lutas? Quantas vezes enfrentamos desafios que é necessário nós abrirmos mãos e abrirmos e voluntariamente oferecermos jejum ao Senhor? Tem hostes malignas que só se vence com jejum. Eu quero fazer uma confissão aqui diante dos irmãos. Faz tempo que eu não jejuo. E como eu me arrependo disso. Como esse texto está falando ao meu coração. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre jejuei. Por muitas causas. Durante anos apresentei jejum diante do Senhor. O Senhor é prova disso, é testemunha disso. Por uma causa de um filho, durante mais de 3 anos eu jejuei. Eu não quero apenas usar esse texto tirando, mas eu quero apresentar esse texto também partilhando experiências. Quando nós temos um propósito, quando nós temos um desafio, quando nós temos uma batalha, e eu quero deixar novamente enfatizado que nós estamos em desafio, nós estamos em batalha. Pais, nós estamos numa batalha. E se nós não abrirmos os nossos olhos, podemos perder nossos filhos. Não pense que se seu filho cresceu, você já cumpriu a sua missão. Não, não acaba. A primeira situação que Josafá fez quando sabia que o inimigo vinha contra ele, ele não tinha forças para lutar contra esse inimigo. E muitas vezes nós não temos força para lutar. Ele diz aqui no texto, ele teve medo. Quem aqui já não teve medo? Todos nós temos medo. Mas não o medo de se acovardar. Mas o medo de se prevenir, de pensar melhor, de agir com equidade, com prudência. Porque em nós habita aquele que é o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. E nós vemos aqui Josafá diante da sua congregação. O local próprio para nós nos abastecermos é dentro da igreja. É através da palavra de Deus. É através da oração com os irmãos. É através de ouvir a palavra. E aqui diz o texto que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. É este medo que nós devemos até clamar ao Senhor. Não medo de correr, de fugir, de se acovardar, não. Mas quando vier o medo, busque o Senhor. Ele vai dar a saída, Ele vai dar o escape. Ele vai dar a solução. E o texto vai dizendo aqui, e aqui vai também um grande exemplo para nós crentes, conhecer a palavra. Josafá, diante da congregação, diante da igreja, ele dizia, ó Deus dos nossos pais, ó Deus dos nossos pais, tu livrastes, tu fizeste Israel passar no meio do mar vermelho a pé enxuto, ó Deus dos nossos pais, ó Deus de Abraão, teu amigo. Ele conhecia a palavra,
Será que hoje nós conhecemos a palavra? Será que nós desejamos conhecer a palavra? Será que abrimos a palavra durante a semana, esta semana que passou? Será que consultamos ou lemos um verso, ou meditamos ou refletimos sobre um verso da palavra esta semana? Aqui eu disse para vocês que esse texto é muito familiar e conhecido. Eu vou tirar daqui contextos para aplicação no nosso dia a dia. E aqui, no verso 6, Josafá diz: não és tu que dominas sobre todos os reinos? Qual o Deus que você tem crido? É um Deus que domina sobre tudo e sobre todas as coisas? Você crê nisso? Ele domina você? Eis a pergunta. Você crê que esse Deus domina sobre tudo e todos os reinos e todas as pessoas? Ele domina você? Ou você quer dominá-lo? Josafá, ele teve vários exemplos de pessoas que falavam da boca para fora que esse Deus era cheio de poder e graça, mas se aliavam com as trevas. E Josafá muitas vezes escorregou. Quantas vezes também podemos escorregar? Mas diante do povo, diante de Deus, ele faz uma confissão que nós cantamos aqui hoje. Eu falei: Senhor, eu peço uma coisa a Ti esta noite. Eu quero um hino que fale um pouquinho de que sou fraco. E foi cantado: fraco sou, mas meu Deus é forte. Olha a oração no verso 9. Desculpa, no 12. Na parte B: porque em nós não há força para resistirmos. Você já orou assim diante do Senhor? Você já se apresentou diante do Senhor totalmente rendido diante dele? Josafá era um rei. Ele tinha uma nação sob o seu comando. E ele sabia que ele perderia a batalha, eles seriam dizimados. Não houve prepotência, não houve orgulho. Qual a oração que estamos fazendo diante do nosso Deus? Como bem disse aqui o pastor Quintanilha no início, hoje agradecemos a Deus por ser nosso Pai. Vir à igreja, amados, é bom porque Deus fala algumas palavras que entram como flechas que atingem o alvo. Josafá aqui diz aqui: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Quantas vezes eu e você, como pai, como mãe, estaremos em situações muito semelhantes como essa. Eu não sei o que fazer. As minhas forças já não há em mim forças. Porque nessa mesma oração fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. Como estão os nossos corações diante de Deus nas nossas orações? Como nós podemos esperar o poder da oração a nosso favor se o nosso próprio coração não se quebranta? Não há humildade em nós. Talvez
se estamos vivenciando o pior momento das gerações que já existiram. Porque a tecnologia, hoje nós confiamos na tecnologia. As propagandas na TV, as grandes corporações, é muito melhor no meu tempo. Eu faço tudo num clique. Eu passo empréstimo, vem na minha conta num clique. Eu pego o aplicativo, eu peço comida, vem na minha casa. Mas na hora que o problema bate, na hora que a alma clama, na hora que a saúde vai, na hora que a enfermidade chega, na hora que a droga chega, na hora que o desespero chega, não existe aplicativo. Não existe tecnologia. Não existe médico, não existe medicina, não existe remédio. Só existe esse exemplo. De coração quebrantado. De coração humilde. De um coração totalmente despojado. De orgulho. De soberba, de prepotência, de saídas, de tudo que se deve guardar, diz a palavra. Guarde o seu coração, porque dele procede todas as saídas errôneas da vida. Como estamos orando? Como estamos nos portando diante dos desafios que temos que enfrentar? Como estamos administrando a nossa família? Como estamos administrando a nossa casa? Como está vivendo o meu filho, a minha filha? Nós vemos aqui no verso 13, que aqui é um exemplo maravilhoso. Esse texto fala comigo de uma maneira muito grandiosa. Nós vemos unidade. Quando há unidade, quando há convicção, quando há compromisso, a vitória vem. Olha o que diz aqui. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Eu sei que é muito bom as crianças terem o seu culto especial. Mas também é bom ver as crianças verem os pais louvando, os pais adorando, os pais orando, os pais chorando. Porque elas terão que ter esse exemplo, porque elas vão enfrentar esses desafios. Mas olha, agora vem, a partir do verso 17, vem a resposta a esse clamor, a esse jejum, a esta oração. Olha só o que diz o texto. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, aleluia, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veio o Espírito do Senhor sobre o profeta, sobre um membro da congregação. Como eu anseio ver isto, amados. Como eu desejo ver isso. E ele disse, olha o que ele disse. Olha o que esse texto nos apresenta para nós. Dai ouvidos,
todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ó que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu não sei se aqui há pessoas enfrentando lutas, desafios. Eu sei que sempre há. Mas o Senhor está dizendo vários exemplos de atitudes que nós devemos ter. Esta peleja, quem peleja por nós é o Senhor. Quando nós entregamos na mão dele, quando nós entendemos que em mim não há força, em mim não há poder, não tem mais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aqui vem o escape. No verso 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Giz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Além do Senhor dar a palavra de vitória, Ele te dá estratégia de combate. Amanhã descereis por aqui. Senhor, o meu filho não está bem. Eu entrego a ti. Eu entrego o meu jejum e a minha oração, confessando a minha total dependência de ti, Jesus. Vem o Espírito do Senhor e diz, faça isso, faça dessa maneira. O seu filho precisa disso, o seu filho precisa de amor, de carinho e também de repreensão. Nós, pais, devemos aprender a dizer não para os nossos filhos. Não é só o sim que vai salvá-lo, muito pelo contrário, o sim pode até matá-lo. Você que tem filho adolescente, filho novinho, você já leu os 10 mandamentos com o seu filho? Você já leu os 10 mandamentos? Está lá em Êxodo, capítulo 20. Deuteronômio também repete, no capítulo 25 a 30, não lembro bem aonde. Deus ali fala não, mais de 6 vezes. E nós temos medo de dizer não para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos nos amem. Eu aprendi uma coisa, eu quero que os meus filhos me respeitem. Porque se eles me respeitarem, com certeza me amarão. Mas se me amarem sem respeito, eu não desejo esse tipo de amor. Eu quero que o meu filho respeite. E hoje nós queremos comprar esse amor dos filhos, dando as coisas para ele. Ofertando mais e mais coisas para ele. E essas coisas, que em aspas são bênçãos, são as bênçãos que o afastam de Deus. E aqui vem o auge da fala do Espírito Santo aos nossos corações. No verso 17. Neste encontro não terei de pelejais. Tomai posição. Ficai de pé. Não temais. Continue a avançar, pois eu sou contigo. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai de pé, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Palavra de vitória. A vitória se deu antes do combate.
E nós, muitas vezes, na carne, queremos combater o combate no braço, na força, na violência. E não esperamos do Senhor. E depois ficamos a murmurar, a lamentar, a reclamar. Mas aqui tem um terceiro ingrediente que faz muito bem a nós. Eu disse que é o jejum, a oração, e o terceiro é o louvor. Mas no verso 18 tem um grande exemplo para nós. Ele diz assim, a atitude do crente. O que diz no seu texto? Então Josafá se prostrou com o seu rosto em terra, agradecendo a vitória que o Senhor já tinha garantido a ele, mas ainda ele não tinha recebido. Confiança é isso. Tomar posição é isso. O Senhor diz que dará a vitória a você, e você de antemão já agradece, mesmo que ainda está na sua mão. Fé. Tomar posição diante das coisas do Senhor é crer. E é isso que movimenta o nosso coração, é isso que fortalece a nossa fé. Que eu sou salvo, nós somos salvos. Justificado eu sou. Santificado eu sou. E livre da presença do pecado eu serei. Isso é tomar posição em todas as condições. O inimigo vem, as armadilhas são lançadas, as setas são lançadas, as flechas são lançadas. Mas eu fui justificado. E eu sou santificado. E eternamente serei vencedor no dia da vinda do nosso Senhor. Josafá, ele toma esse posicionamento. Ele se prostra clamando misericórdia de Deus. Recebe a palavra de vitória, de bênção. Se prostra agradecendo. Qual a reação dele? Comemorar? Não. Ainda faltava enfrentar a vitória, a batalha. E olha o posicionamento dele, diz assim. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. O louvor que liberta. O louvor que liberta quando sai dos nossos lábios é porque nós recebemos a certeza da vitória antes. É interessante, aqui tem vários ensinamentos, irmãos. Ele reforça: crede no Senhor Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Crede no seu pastor e prosperará. O seu pastor zela por você. Todo Judá aqui via no exemplo de Josafá, se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá se prostrou com o rosto em terra e adorou. Josafá se levanta e diz: levitas, a certeza da vitória é tão linda, irmãos. Ele não mandou os soldados na frente. Olha o que ele diz aqui. Olha no verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados
e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tinha tanta certeza da vitória, ele tinha tanta convicção de que o Espírito Santo havia dito a verdade para eles, que ele colocou os levitas na frente, vestes ornamentais. E aqui também vai um exemplo a todos os adoradores aqui da igreja. Como estão as suas vestes para adorar o Senhor? E também para nós que estamos aí, como estão nossas vestes? Aqui Josafá, ele manda os seus levitas ornamentados irem na frente do exército, louvando a Deus. Louvado seja Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dizem isso que é o texto que eles estavam cantando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Resultado dessa ação. Olha no texto. Tendo eles, verso 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O louvor que liberta. O louvor que vai desbaratando as armadilhas, os laços. O desamor dos filhos. Vai desarmando todos os laços dos relacionamentos feridos, machucados. Jejum. Oração. E o poder da oração, aliado ao louvor, a vitória com certeza vem. E é interessante que aqui ninguém, eu não quero me externar muito. Vocês terminam de ler o texto, eu só vou ler o verso último até o verso 30. Nós vamos ver aqui que eles foram apenas buscar os despojos, eles mesmos, essas emboscadas, os que vieram atacá-los se atacaram, morreram todos. E é assim também na nossa vitória, no reino do Espírito, quando nós tomamos posição, ficamos de pé, sabemos e não devemos temer, continuando avançando, pois confiamos que essa batalha do Senhor para nossa casa também é assim. Um dia tudo será revelado para nós. E você vai ver que todas as vezes que você colocou em prática o que a palavra ensina, aconteceu para nós também. Lá na frente vai estar registrado. Na Bíblia está escrito que todos os nossos atos estão registrados no livro da vida. Um dia esse livro será aberto. Creia, irmãos. Eu só vou ler o verso 27 em diante, tá bom? Para nós encerrarmos. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Os pais sempre à frente da sua família. Mães que tomam posição de pai, que muitas vezes está só. Tome a sua posição, Deus é contigo. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória. A alegria de ter um filho novamente diante dos seus braços. De resgatar a confiança do filho, da filha. De poder estender as mãos para o seu filho. E não ter vergonha de dizer a ele: eu tenho medo como você tem medo. Eu erro como você erra. Mas juntos, confiando no Senhor, poderemos ser mais que vencedores. Não querer bancar um herói, mas mostrar a ele que você confia no único herói que é Cristo. Mas olha só, não termina por aí. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras.
quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. É assim. Quando o inimigo vê que a família está unida, que a igreja está unida, que a igreja crê, que a igreja confessa, que a igreja anda com convicção, o inimigo, ele sai em retirada, ele se afasta. Quantas vezes Deus já me deu o privilégio de vivenciar isso, amados? Quantas vezes? Diz para fechar, no verso 30, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera o repouso por todos os lados. Você quer ter paz na sua casa? Você quer ter refrigério por todos os lados da sua casa? Você quer ter a proteção do Senhor por completo na sua casa, no seio da sua família, com o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos? É só seguir esses 3 elementos que esse texto aqui nos apresenta. E principalmente na posição de Josafá. Ele foi um exemplo, que você seja um exemplo na sua casa. Que o Senhor hoje possa ter misericórdia de nós. E que o Espírito do Senhor também possa falar ao seu coração nesta noite. E que você possa sair daqui fortalecido na força que vem dele. Mas também que você possa sair daqui convencido de que ele é um Deus zeloso, de um Deus justo, de um Deus santo, que continua amando a pessoa, mas não tem pacto nenhum com os seus erros, com os meus erros. Josafá teve essa consciência. As suas alianças equivocadas, ele se prostrou em terra e confessou e deixou. E confiou inteiramente no Senhor. E o texto diz que o Senhor Deus enviou paz e repouso por todos os lados no reino de Judá. Que assim o Senhor possa, por nós também nessa noite, conceder essa paz. E nesse dia dos pais, porque amanhã também é dia dos pais. Depois de amanhã também será dia dos pais. Alguns fazem separação entre dias e dias. Outros fazem para o Senhor todos os dias. Amanhã também o Senhor nosso Deus é nosso Pai. O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai, te louvamos por esta noite. Te louvamos pela tua palavra, que é rica e maravilhosa. Que a tua boa mão, Senhor, esteja nos conduzindo pelo teu Espírito Santo a buscarmos cada vez mais ouvir a tua voz, obedecê-lo. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos a tomar posição. Ensina-nos a ficar em pé. Ensina-nos, Senhor, a não temer, a continuar a avançar, porque eu sei que tu és conosco, Senhor. Tu és por nós. Quantas pelejas queremos pelejar, quando o Senhor diz que a peleja é tua? Ajuda-nos e nos dá sabedoria e inteligência, pois assim, confiados no teu temor, pedimos a tua bênção e clamamos misericórdia no nome de Jesus. Amém e amém. O pastor Quintanilha, amados, falou da minha mãe. Ela já está... Ela faz esse mês de agosto, ela completa 91 anos de idade. E ela está atravessando um momento difícil lá na UTI. É um quadro bem complicado. E eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia dela. Né? A gente tem falado até para os médicos que eu não quero que ela sofra. É todo histórico de família em família, não é? Alguns aqui podem ter passando, está passando, ou já ter passado, ou vir a passar.
e ela está ali numa UTI e atravessando dias difíceis. É uma lutadora e a gente está confiando que no tempo do Senhor ela possa ser recolhida e esperamos o milagre, sim, esperamos o milagre. Pela medicina não há mais meios e nem confiança no que até aqui a medicina avançou. E eu queria pedir oração da igreja por ela, mas também deixar mais um verso para nós, né? Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Se hoje estamos aqui, temos o privilégio de poder ler esta palavra que tanto nos ensina, que também nós possamos sair daqui conscientes que eu e você somos pó. Temos limite. Todo caminho tem um fim. Talvez da minha mãe esteja chegando, mas eu quero crer que o Senhor a receba na sua glória. Então, se os irmãos puderem lembrar, a gente chama ela de Ditinha, ela chama Benedita Otero Lunardelli, e todos a chamam de Ditinha. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos levantar um clamor então, amém, irmãos? Pai, nós colocamos a vida da minha mãe diante de Ti. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Usa de misericórdia, Senhor. Que a sua salvação seja presente na sua vida. Que todos os seus pecados sejam perdoados. E que o Senhor, venha recebê-la nos portais da glória. Tu conheces o nosso coração. E nas tuas mãos entregamos, confiados no teu poder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. E toda a igreja do Senhor diga amém. Amém. Uma boa semana a todos, dê um abraço no seu irmão e assim estamos despedidos na paz do Senhor.